pessoas que queriam nesta noite entregar o seu dízimo e sua oferta, mas passam por momentos de dificuldade, Senhor. Ó querido Deus, abre oportunidades para essas pessoas. Ó querido Deus, e aqueles que ainda não entenderam verdadeiramente o que é ser generoso com seus dízimos e ofertas, Senhor, toca o coração, que essas pessoas entendam verdadeiramente que ser generoso é dar de volta ao Pai aquilo que tudo nos deu. Amém. Deus, esta noite nós dizemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E voltados para a cruz, nós devolvemos os dízimos e ofertas com as palavras que dizem: tudo vem de ti, Senhor, e tudo é teu que te damos. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Aleluia, paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, boa noite, família da ressurreição, a paz do Senhor a todos, amém? Você pode se sentar no seu lugar, sejam muito bem-vindos aqui à nossa casa, à nossa igreja, à nossa família, você é muito bem-vindo aqui, a gente se alegra em estar recebendo você aqui nessa noite, em mais um culto, em mais um quinta na presença, nesse culto extraordinário que a gente tem aqui. Eu gostaria de saber, se tem alguém pela primeira vez, só levanta a mão. Sejam bem-vindas, bem-vindas, bem-vindas. Então tem muita gente aqui nos recebendo hoje pela primeira vez. É muito bom receber vocês aqui. Sejam bem-vindas aqui na nossa casa, na nossa igreja. O nosso propósito aqui é de direcionar todo mundo para Jesus, porque Ele é o centro de todas as coisas. Nós somos a Anglicana Ressurreição Pombos, uma família. Sejam muito bem-vindas aqui na casa do nosso Pai. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Pedro, sou pastor aqui da Igreja Ressurreição Pombos, e é muito bom ter você aqui hoje, nessa noite, para aquilo que Deus vai ministrar ao nosso coração nessa noite. O tema da mensagem hoje, nessa noite, é: não seja criança. Não seja criança. Hoje Deus quer nos convidar e nos levar para um lugar de maturidade, para um lugar de amadurecimento, onde a gente não pode continuar sendo, talvez, aquela criança que você é nas suas atitudes, nos seus atos, na sua escolha. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em João, capítulo 1, versículo 12. João capítulo 1, versículo 12, a gente vai ler apenas esse versículo. Você que está nos acompanhando agora pelo canal do YouTube, que a paz do Senhor esteja também na sua casa, na sua família. Curte essa mensagem, compartilha com mais pessoas, para que pessoas sejam alcançadas, e se inscreve no nosso canal, para que toda semana você receba uma palavra que vai edificar a sua vida. João, capítulo 1, versículo 12, vai estar aí na tela. Diz assim a palavra do Senhor: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Diga assim: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Amém. Vamos orar? Feche teus olhos agora. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade, Pai, de estar aqui hoje na Tua casa. Se estamos aqui hoje, Pai, de maneira física, presencial ou de maneira remota, online, é porque o Senhor renovou a Sua misericórdia sobre a nossa vida. É o Senhor dizendo que a nossa história não acabou. Por mais tempestades que você esteja enfrentando, Deus está te dando mais um dia de vida, mais uma oportunidade para você viver e fazer a vontade dEle, Pai. Então, muito obrigado, Senhor. Se existe alguma distração que ainda está aquecendo o nosso coração, que caia por terra no nome de Jesus, Pai. E que cada pessoa aqui, Pai, seja livre
livre para ouvir a tua voz, livre para responder ao teu chamado nessa noite, Senhor, e que eu não te atrapalhe em nada. Que eu seja apenas um canal para trazer a tua mensagem para o teu povo, mas que o meditar do meu coração e o falar da minha boca sejam sempre agradáveis na tua presença. Ó, Xamia, Redentor meu, é por isso que eu te oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. A palavra de Deus é bem enfática e ela fala que a gente só se torna filhos de Deus quando a gente crê, quando a gente recebe Jesus como nosso Senhor e Salvador. Até certo ponto, quando a gente não acredita em Jesus, a gente é apenas uma criatura de Deus. E aí, depois que a gente aceita esse sacrifício, a gente se torna filho. E hoje, nessa noite, nós queremos falar um pouquinho sobre maturidade. Maturidade, porque a maturidade, gente, ela não está apenas ligada à sua idade cronológica. Porque, infelizmente, você conhece pessoas que são velhas em idade, avançadas, mas têm mentalidade de criança, têm atitude de pessoas infantis. E aí Paulo fala que se você quer se tornar uma pessoa madura, se você quer realmente, de fato, crescer e chegar a essa maturidade, você precisa passar por uma transformação de mente. Paulo fala lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, que eu e você... E aí é uma pergunta que todo mundo faz e eu acho que você já se fez na sua vida. Com certeza você levanta a mão se você já teve essa dúvida, para a gente saber. Você já teve dúvida sobre qual é o seu propósito de vida? Quem é que já teve? Eu já fiz muito essa oração. Senhor, por que eu existo? Por que eu estou aqui? O que é que o Senhor quer de mim? E aí, Romanos 12, 2... ele fala que a gente só vai entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida quando eu e você passar pela essa transformação através da renovação da nossa mente. E o que Jesus está querendo dizer para mim e para você é que não tem como você viver na igreja e viver no mundo. Não tem como você continuar com a sua mentalidade antiga, mas querendo viver uma nova vida. Não tem como. Não tem como continuar com os velhos hábitos e querer experimentar algo novo. Porque eu e você, a gente só vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando a gente amadurecer. Quando a gente for transformado. Porque 1 Coríntios 13, 11 diz algo interessante. E essa muitas vezes é uma lapada para mim e para você. 1 Coríntios 13, 11 diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. O que é que Paulo está falando, pastor, que eu não entendi nada? Paulo está falando que eu e você precisamos amadurecer. Hoje que você é adulto, que você já está maior, se você é um jovem, adolescente aí, você precisa deixar a atitude de criança para trás. Porque quando a criança faz birrinha, é até aceitável, por quê? Porque ela é imatura. Mas você adulto fazendo birra, com biquinho, não tem como. Não tem como. E é o problema de muito relacionamento, é porque homem e mulher entram num casamento com pensamento de solteiro e de solteira. Vai dar errado. Paulo está dizendo, quando eu era criança, eu me comportava como uma criança, vivia como uma criança, mas hoje eu sou homem, deixei essas coisas para trás. Então você que é homem, você que é mulher, você que é casado, esqueça a vida de solteiro. Esqueça esse negocinho de, minha liberdade, minha privacidade. Senha no telefone, se o seu esposo e se a sua esposa não tem, é coisa do diabo. Escute isso. O problema é que a gente diz, pastor, mas é minha privacidade. Quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. E a gente fica com senhazinha no telefone, senhazinha escondendo. Isso é do diabo. Seu marido e a sua esposa têm que ter acesso total no seu telefone. Não tem isso de privacidade, não. Vocês se tornaram uma só carne quando casaram. A Bíblia diz que homem vai deixar o seu pai e mãe, a mulher vai deixar seu pai e mãe e vai se tornar uma só carne. E quando se torna uma só carne, não tem isso não.
E o problema é que a gente continua com a atitude de solteiro e de solteira sendo casada. E aí não, eu preciso viver meus dias, sair só com meus amigos, e esquece da família, esquece da esposa, esquece dos filhos. Cai fora, isso é do diabo. O diabo é que quer botar essa mentalidade em você e você achar isso normal. E tem muita gente achando isso normal. Tem muita gente, por causa da sua imaturidade, que vive de briguinha no Facebook, lá no Instagram, respondendo comentário, respondendo story. Imaturidade. Tem muita gente que vive, talvez, chateado ainda porque a igreja machucou, as pessoas machucaram, fulano falou de mim. Outro sinal de imaturidade, não reconhecer os seus próprios erros. Sabe aquela pessoa que sempre está certa, que nunca erra? Tem gente que é assim. Tem gente que não aceita errar, ela diz que só ela tem a razão. Porque é muito fácil a gente reconhecer o erro da pessoa, mas o nosso a gente não reconhece. Isso é imaturidade. Imaturidade. Não aceita ser confrontado. Se alguém for falar com você, você já fica com raiva, já fica com bico. Isso é imaturidade. E o problema... E tá bom, pastor, eu entendi que isso é ser imaturo. Qual é o problema de ser imaturo? A Bíblia fala que a maturidade nos dá acesso à herança. Tem muita coisa que Deus quer dar a você, que não está dando a você ainda, porque você continua sendo imaturo. Você continua sem amadurecer. O interessante é que a Bíblia fala, nesse versículo que a gente leu, que quando a gente aceita Jesus, a gente se torna filho dele, mas na Bíblia você vai encontrar duas palavras no grego para filho. Essa palavra em 1 João que a gente leu é a palavra teknon. Teknon significa um filho recém-nascido, feito aquela criança pequenininha ali. O que é que um filho recém-nascido é? Ele é imaturo. E outra palavra que você vai ver em outros textos, que depois a gente vai ler, é a palavra huios. Huios significa filhos maduros. Então, quando eu e você, a gente aceita Jesus, a gente se torna um recém-nascido. A gente se torna um bebê imaturo. E cabe muito bem com aquilo que Daniel falou. Ele falou que quando ele se converteu, ele tinha vergonha de andar com a Bíblia, para as pessoas não verem. Isso mostra o quê? Imaturidade espiritual. E eu também passei por essa fase. No começo, quando a gente se converte, a gente fica com vergonha para os amigos. Eita, meus amigos vão dizer, virou crente, agora foi aprontar-se bem muito e agora é crente. E a gente fica com medo. Aí fica com vergonha, na verdade. Porque é um sinal de imaturidade. Mas a Bíblia está dizendo isso para mim e para você. Quando você aceita Jesus, você ainda é um recém-nascido na fé. Então tem muita coisa que provavelmente você fazia quando você se converteu, que hoje você já não faz mais. Você diz, misericórdia, eu fazia aquilo, hoje já não faço mais. Porque você começou a amadurecer. Tem muita coisa que você postava no Instagram antes, que hoje você já não posta mais. Tem muito lugar que você ia, que você diz, hoje eu já não vou mais. Porque o Espírito Santo vai incomodando e você vai amadurecendo. Só que tem muita gente, você conhece, tem gente com 5, 10, 15 anos de igreja que ainda não mudou. É do mesmo jeito, os mesmos problemas. Porque o crescimento e a maturidade cristã, ela não vem com o tempo, mas vem com a dedicação, com a entrega. Quanto mais você se dedica, quanto mais você busca intimidade, mais você começa a amadurecer. Entenda que um filho imaturo e um filho maduro, um huios, eles são iguais e diferentes. Deixa eu trazer um exemplo dos filhos de Daniel. Joaquim tem quantos anos? 11 ou é 12? 11 anos. 12, né? E Netinho tem quanto? Netinho tem 6 anos. Veja, Daniel tem um filho de 12 e um de 6. Os dois são filhos deles. São iguais e diferentes. Iguais em quê? Os dois têm direito à herança de Daniel. Porque eles são filhos. A diferença é o tempo que eles vão acessar. Provavelmente Joaquim vai acessar coisas mais cedo que Netinho não vai acessar. Por quê? Porque ele está começando a amadurecer mais cedo do que Netinho. Provavelmente Joaquim vai ter telefone mais cedo do que Netinho. Vai ter coisas que vão ser liberadas para ele mais cedo, porque ele está amadurecendo. Então, é assim também na nossa vida. Você só vai começar a acessar coisas na sua vida
quando você amadurecer. Então tem muita coisa que Deus não está dando para você ainda, porque você ainda é imaturo. Veja o que Gálatas 4, capítulo 1 diz. Gálatas 4, versículo 1 diz assim: digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. A Bíblia está dizendo que, embora você seja filho, você seja herdeiro de tudo, enquanto você ainda é imaturo, você é igual a um escravo, não tem direito a nada. Por quê? Porque você é imaturo ainda, você não amadureceu. Escute isso. Me tornar filho me dá direito à herança, mas andar como filho me faz acessar a herança. Veja, escute isso. Me tornar filho, quando eu me converto, me dá direito à herança que Deus tem para mim. Mas andar como filho me dá acesso à herança. Eu vou começar a acessar coisas. Então, pastor, o que é andar como filho? É você andar em honra, é você ser uma pessoa obediente, é você se comportar como um filho de Deus. É isso que nós precisamos. Deus não vai te dar nada até você estar pronto. Tem muita coisa que você não recebe porque você ainda não está pronto. E aí surge aquela frase que a gente sempre posta no Instagram, é que só se vive propósito quem suporta processo. Só se vive o propósito quem suportar o processo. Então eu e você, nós precisamos suportar toda essa tempestade para que a gente consiga acessar a herança, as bênçãos que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Então, faculdade é uma bênção, mas Daniel não pode colocar netinho agora porque ele tem apenas 6 anos. Não tem como. Uma bênção, eu sempre falo, uma bênção fora do tempo se torna maldição. Como assim, pastor? Eu gosto de usar um exemplo. Quem aqui gosta de feijoada? Feijoada, quem gosta? Feijoada. Agora tem que ser feijoada de verdade, com tudo, tá? Pé de porco, orelha, o que tiver a gente coloca dentro. Feijoada bem feita é uma bênção. Mas só que eu não posso dar uma feijoada para um bebê recém-nascido, porque ele não está preparado para receber aquilo ainda. Então algo que é uma bênção para mim hoje, pode matar alguém amanhã se eu der ela. Pode matar um bebê ou uma criança se eu colocar para ela. Então entenda, bênção antes do tempo se torna maldição. Por isso que tem coisa que você não está recebendo. Por isso que tem coisa que Deus não está derramando sobre você, porque você não está pronto para receber ainda, porque você ainda está imaturo. Romanos 8,14. Romanos 8,14 diz assim: os que são... Deixa eu botar aí Romanos 8,14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Esse filhos aí, ó, já não é teknó. Esse filhos aí, no original grego, é huios. A Bíblia está dizendo que quando você é guiado pelo Espírito Santo, você é um filho maduro. Quando você permite que Deus, que o Espírito Santo conduza a sua vida, isso mostra maturidade e você se torna um filho maduro. Mas enquanto você se converte e quer continuar do mesmo jeito, nada muda. Você continua frequentando os mesmos lugares, acessando as mesmas coisas, continua mentindo do mesmo jeito, falando palavrão do mesmo jeito, continua fazendo aposta na Bet365, continua fazendo todas as coisas aí. Você continua imaturo. Você continua um filho imaturo. E não acessa muita coisa que Deus quer derramar sobre sua vida. Mas quando você começa a ser maduro, você começa a mudar o seu jeito de agir. Você para de julgar e condenar as pessoas. Porque isso é sinal de imaturidade. Porque a gente acha que Jesus está nos chamando para condenar as pessoas. E não é isso. Tem muita gente que sai por aí depois que se converte dizendo: olha, tu vai para o inferno, viu? Tu vai para o inferno, a cova está aberta, tu já vai cair, já vai direto para o inferno. A minha Bíblia
Jesus diz assim, ó, vão por todo mundo e pregai o Evangelho. E eu não vejo na pregação do Evangelho dizendo, olha, condene todo mundo, não. Sinal de maturidade, você começa a entender que quem vai convencer as pessoas à mudança é o Espírito Santo. É o papel dele, não é da gente. O nosso papel é de levar o Evangelho para as pessoas. Quando você começar a ser maduro, você vai começar a entender isso. Você vai começar a ser guiado pelo Espírito Santo. Você não vai ser apenas crente no domingo e na quinta-feira, que é dia de culto, não, gente. Quando você se torna maduro, você continua sendo crente na segunda-feira, na terça, na quarta, na sexta. Todo dia você começa a fazer escolhas de filhos de Deus. Você começa a buscar intimidade, suportar dificuldade. É isso que Deus quer fazer comigo e com você nessa noite. Nos levar para esse lugar de maturidade. Porque quando você amadurece, você para de brigar por qualquer coisa, gente. Quando a gente amadurece, a gente entende que é melhor ter paz do que ter razão em tudo. Sabe aquela pessoa que quer ter razão sempre, quer brigar sempre? Quando você amadurece, você diz, é melhor ter paz. É melhor não revidar. É melhor não falar nada. É melhor ficar calmo. Quando você amadurece, você entende que não adianta você querer brigar com a esposa quando ela está de TPM, não, gente. Ela está de TPM, já é uma bomba atômica. Fica tranquilo. Joga um chocolate lá e sai de casa. Deixa ela com chocolate. Não adianta, você tem que entender os processos, tem que amadurecer na nossa vida. O maduro também entende que sempre vai ter dificuldade. E quando você amadurece, você para de olhar para a dificuldade como se fosse um castigo de Deus. Quando a gente é imaturo, a gente acha que toda tempestade, toda provação é um castigo de Deus. Deus está com raiva de mim. Deus está me punindo. Deus se esqueceu de mim. E não é isso. Deus está te dando oportunidade para você crescer. Ele está te dando oportunidade para você amadurecer. Hebreus 12, 7. Hebreus capítulo 12, versículo 7. Ele diz assim: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filho, pois qual o filho que não é disciplinado pelo seu pai? Entenda, se está vindo dificuldade, se está vindo problema, Deus está querendo trabalhar no seu coração. Qual é o pai, ou qual é um bom pai que não disciplina o seu filho? Todo mundo tem que disciplinar, gente. A gente acha que falta de disciplina é sinal de amor, e não é. Falta de disciplina é sinal de abandono. Se você deixa o seu filho fazer tudo o que ele quer, isso não é amor. Isso não é amor. Porque a Bíblia está dizendo quando o pai ama o seu filho, ele disciplina ele. E a Bíblia nos mostra também que teve um sacerdote, que era Eli, o nome dele. A Bíblia fala que ele não disciplinava os seus filhos, não instruía os seus filhos, que era Hófines e Finéias, e por causa disso ele perdeu toda a bênção de Deus. Foi todo mundo morto, foi todo mundo destruído. Por quê? Porque não houve disciplina. Porque não houve repreensão e Deus tirou tudo daquela família. Então, se você quer amadurecer, você tem que entender que você precisa passar por dificuldade. Se você, quando o seu filhinho começa lá com 8 meses para 1 ano e 2 meses, que ele vai começar a comer comida sólida. Se você ficar colocando sempre comida na boca dele, ele nunca vai aprender a comer sozinho. E você sabe que você precisa deixar ele pegar a colherzinha, pegar a comida, meter na testa, jogar no chão, melar tudo. Por quê? Porque ele está aprendendo a independência. Você precisa deixar passar pelos processos, mesmo que suje a casa todinha, mesmo que a criança fique toda melada, mas é necessária. Mesma coisa de andar, gente. Imagina você com seu filho hoje, 17 anos, e você carregando ele no colo, porque você não quis deixar ele se levantar, cair e relar o joelho. É necessário. É fase do processo, é fase do aprendizado, do crescimento, do amadurecimento. Mesmo que tenha dor, a dor é necessária para um bem maior. Preste atenção, veja esse exemplo. Como esse exemplo se encaixa bem.
Quem aqui tem filho? Quem aqui tem filho? Levanta a mão, filho. Boa quantidade de gente. Tem uma fase que a gente tem que levar o nosso filho ou a nossa filha para fazer o teste do pezinho. Ou tomar alguma injeção. Gente, é uma tortura aquilo. Um bebezinho bem miudinho, não tem nem tamanho. Fazer um teste do pezinho, aquilo dói tanto. É incrível. Só que a gente leva para fazer o teste do pezinho, a gente leva para tomar vacina. E o interessante é que, quando eu fui levar o meu, eu não consigo ficar na sala, porque eu não consigo segurar. Se eu for segurar, eu morro, eu infarto junto com ele, não dá. Não dá certo esse negócio. Mas o interessante é que a criança ama tanto o pai e a mãe, que quando ela está na salinha, que a pessoa está segurando ela começa a chorar e ficar desesperada, olhando para você, esperando que o pai ou a mãe faça alguma coisa, porque ela acha que aquilo vai matar ela. Mas por que você permite que isso aconteça? Porque você sabe que é para um bem maior. Você sabe que isso vai poupar uma doença para ela lá no futuro. Você sabe que aquela dor temporária é melhor que ela sinta aquela dor do que você perca ela lá na frente. Então é isso que acontece comigo, com você. Deus está olhando para mim, para você, e você está chorando no seu quarto. Deus, por que está acontecendo isso? Por que tem essa tempestade, essa provação? E Deus está olhando, calma, é para o seu bem. Você não entende agora, você não está conseguindo enxergar, mas eu já sei, isso vai te poupar de muitas coisas lá na frente. Você está lutando, mas Deus, por que você permitiu que aquela pessoa me abandonasse, me traísse, fizesse uma ofensa contra mim? Deus, calma, estou preparando você lá para frente. Você não sabe o que é que vai acontecer lá na frente, eu já sei, é para o seu próprio bem. Deus está olhando para mim, para você, permitindo coisas para nos amadurecer. Quando a gente quer amadurecer uma fruta mais rápido, gente, a gente coloca ela no calor, passa um jornalzinho lá, coloca ela no lugar quente, no instante ela amadurece. Porque o calor, a tempestade, a provação amadurece a gente. Sabe o que é que vai te amadurecer mais rápido? É quando alguém trair você e você tiver que perdoar. Isso vai amadurecer você. Sabe o que é que vai amadurecer você? É quando alguém xingar você e você vai ter que ir para o seu quarto apenas orar por ela. Isso vai te amadurecer. Sabe o que é que te amadurece? Quando alguém mente para você e você tem que continuar amando ela. Quando te machucarem e você tem que continuar tratando bem. Tudo isso amadurece você. A tempestade, ela nos amadurece. Deus, ele está querendo nos dar ministério. Deus está querendo levar a gente para lugares que sozinho a gente nunca iria chegar. Mas é necessário passar pelo processo. Passar por essa tempestade que você está passando. Gente, Davi, ele foi ungido rei quando ele era criança ainda. Ele teve que esperar 17 anos fugindo para não morrer, para não ser destruído, até ele chegar aonde Deus queria levar ele. Você já imaginou? Chega uma pessoa dizendo, Davi, Deus te escolheu, tu é o próximo rei. Estou te ungindo aqui, orando, tu vai virar rei. E o cara tem que esperar 17 anos para isso acontecer. O cara tem que fugir todos os dias, sair de casa para não ser morto e não ser destruído. Você entende que toda a tempestade, tudo aquilo que ele passou, estava preparando ele para chegar lá no trono. Deus estava preparando ele para colocar ele lá. Lá em 3 João, capítulo 1, versículo 4. 3 João, diz assim: não tenho maior alegria do que ouvir que meus filhos, esses filhos aqui em grego é huios, não tenho maior alegria do que ouvir que meus filhos maduros estão andando na verdade. Eu e você, a gente só vai conseguir andar na verdade, gente, quando eu e você amadurecer. Qual é o pai que não se alegra em receber um elogio do seu filho? Quando te chamam na escola e você vai lá e a professora e a diretora diz, seu filho é uma bênção, seu filho é super educado, seu filho tem as melhores notas, seu filho é uma bênção. Qual é o pai que não sente alegria? A Bíblia está dizendo que Deus, ele se alegra de mim e de você quando a gente amadurece. Quando a gente se permite se passar por esse lugar de tempestade e passar da maneira correta. Hebreus capítulo 5, versículo de 13 a 14. Hebreus 5.
13 e 14, diz assim, ó: quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O que a Bíblia está dizendo é que eu e você, a gente precisa ser diligente. Exercício constante, constância, fazer constantemente aquilo que Deus está pedindo para mim e para você. É você ser responsável com os compromissos que você assume. É você não ser preguiçoso. É você não querer prosperar em algo que Deus não está te chamando para fazer. Deus está querendo colocar eu e você em lugares que a gente não ia chegar. Se Ele levasse hoje, a gente ia morrer, porque a gente não está maduro ainda. A gente está se preparando para começar e voltar para a rua, fazer evangelismos. Mas antes disso tudo acontecer, a gente estava se preparando. A gente estava aqui amadurecendo. A gente estava aqui dando treinamento. A gente estava aqui orando e continua orando. Para quê? Para que a gente possa crescer e amadurecer. Para que a gente possa ir em lugares que Deus quer nos colocar. Nós precisamos amadurecer. Você sabe o que é maturidade? É a oração que você faz hoje, mais a decisão que você toma amanhã. O problema é que você está orando: Deus, eu quero emagrecer, eu vou fazer uma dieta, mas quando sai do culto, vai lá no hambúrguer e come um hambúrguerzinho. Então sua oração está totalmente desvinculada daquilo que você está decidindo. E esse é um problema nosso. Muitas vezes a gente está orando por algumas coisas, está escolhendo outras totalmente diferentes daquilo que a gente está pedindo. Você está orando por intimidade, mas quando você chega em casa, você nunca tem momento devocional com Deus. Você nunca para ler sua Bíblia. Você nunca para orar. Mas aí, para começar a amadurecer ele, ela começa a tirar todo o conforto que tem no ninho e começa a só ficar só os espinhos do ninho, para aquele filhotinho começar a ficar num ambiente desagradável, para ele começar a sair do ninho e depois ele pega aquele filhote e joga do penhasco, para ele poder voar. E ela vai atrás dela, vê se ela não for voar naquele momento, ela pega e tenta de novo. Mas o que Deus está dizendo é que, assim como a águia faz assim com o seu filhote para amadurecer, eu faço assim com vocês também. No momento que o povo estava no deserto e não tinha comida, Deus mandava maná, mandava pão, mandava codorna. A Bíblia fala, gente, eu acho extraordinário, porque a gente lê e não para refletir. A Bíblia fala que os 40 anos que eles andaram no deserto, as roupas deles não se desgastaram. Você tem noção do que é passar 40 anos com a mesma roupa? As mulheres deviam infartar, né? A moda, misericórdia naquela época. 40 anos com um sapatozinho crescendo no seu pé. Que bênção seria se para os nossos filhos fosse assim, né? Porque a gente compra um sapato hoje, daqui a 15 dias tem que comprar outro porque já não dá mais. Mas lá no deserto, Deus estava dizendo que o sapato, a sandália crescia junto com o pé dele. Veja que cuidado de Deus. Mas a Bíblia fala que quando eles entram na terra prometida, que eles colocam o pé, o maná cessou de cair. O que Deus estava dizendo era: agora é com vocês. Eu sustentei vocês durante esses 40 anos. Agora vocês vão ter que produzir. Agora vocês vão ter que buscar. Agora vocês vão ter que lutar. Deus está dizendo que eu e você, a gente precisa amadurecer. Deus está querendo fazer coisa nova, a gente na nossa igreja, aqui em Pombos, na sua família, em vários lugares. Mas você precisa sair do seu lugar de conforto. Você precisa amadurecer. E eu quero finalizar com essa oração aqui de Abacuque, que ela mostra o que é maturidade. Abacuque 3:17. Que essa oração, ela se tornou um louvor. Abacuque orando, ele diz assim, ó: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois no estábulo, ainda assim
Eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Aleluia. Ele está dizendo, pode me faltar tudo, posso não ter mais nada, mas eu vou continuar agradecendo, adorando ao meu Senhor, porque Ele é o Deus da minha salvação. Amém? Amém. Aleluia. Vamos ficar de pé, para parecer que está acabando? Louvor, pode vir o louvor. Deus te trouxe aqui nessa noite, irmãos e irmãs, porque Ele quer te levar para um novo lugar, um lugar de maturidade, um lugar de crescimento. E talvez até hoje as suas escolhas tenham sido as mesmas escolhas de antes. Os lugares que você estava indo eram os mesmos lugares. Mas se você quer viver algo novo, você precisa passar pelo novo de Deus. Deus, Ele diz que não derrama vinho novo em recipientes velhos. O que Ele tem para derramar sobre a sua vida, você precisa preparar um recipiente novo, um odre novo, para que você possa receber essa nova unção sobre a sua vida. Feche teus olhos aí no teu lugar, vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra não volta vazia. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor marca encontro com cada um de nós, Senhor. Mesmo que na nossa mente, na nossa visão tenha sido um acaso de Deus, um acaso está aqui, mas para Ti, Pai, não existe acaso. Para Ti existem planos e propósitos, Senhor. E cada pessoa que está aqui hoje, nessa noite, existe um propósito Teu para a vida dela. Existe algo novo para a vida de cada pessoa, Senhor. Então nós queremos Te pedir, Pai, que o Teu Espírito Santo, Pai, reavive, ative dons espirituais sobre a Tua igreja, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa estar derramando, Pai, esse vinho novo, Pai, sobre a nossa vida, sobre a Tua igreja, Senhor Deus. Nós cremos no novo avivamento, Pai. Nós cremos no novo tempo acontecendo.